há 5 anos e acredito que tem mais alguns aninhos aí pela frente. Bora pra frente. Bora. Eita, o computador travou. Calma aí, gente. Vai dar certo. Ih, tá dando certo não. Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu e eu volto. Pronto. Voltou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apresentar novamente. Voltou. Bom, então eu quero começar falando sobre o que é a síndrome do impostor, né? A síndrome ou fenômeno do impostor foi descrita por Pauline e Suzane como a experiência persistente de sentir-se fraude, apesar de evidências objetivas de êxito, tá? Essa questão do fenômeno do impostor, ela é muito relevante. Por quê? Quando a gente fala de síndrome, isso patologiza a circunstância, esse pensamento, tá? Então, não é uma patologia, não é uma doença, não é um problema, mas é como se fosse uma interpretação que você desenvolve diante de algumas circunstâncias, principalmente nessas circunstâncias de sucesso, tá? Então, eu preciso alcançar algo, eu estou tendo sucesso em alguma coisa. Então, essa experiência, essa percepção de fraude, ela se mantém ao longo de todo essa situação, tá? Então, sob a lente da terapia cognitivo-comportamental, esses padrões resultam de esquemas centrais de inadequação e distorções cognitivas, como desqualificar o positivo e leitura mental. Explicando novamente, quando a gente trabalha com a TCC, nós trabalhamos com 3 princípios, vamos dizer assim. Eu observo 3 coisas: pensamentos, emoções e comportamentos. Essas 3 coisas, elas têm uma relação entre si. Então, na teoria original, que já não é mais a que a gente usa hoje em dia em clínica, o que acontece? Um pensamento desencadeia uma emoção, que desencadeia um comportamento, tá? Então, no início de tudo, Aaron Beck chegou com a teoria falando assim, olha, nós temos cognições, pensamentos, que desencadeiam emoções, e a gente sente isso, e pode ter ou tem comportamentos que estão relacionados àquele primeiro pensamento, ok? Isso vale para quase tudo. Acho que para tudo ou quase tudo. Hoje em dia, a relação é a seguinte: a gente pode ter uma emoção que desencadeia um pensamento, pode ter um comportamento que desencadeia uma emoção, e assim vai, tá? O que é interessante aqui é entender que os nossos pensamentos, eles têm níveis, ok? Então, nós temos um nível de pensamento que pode ser um mais baixo, mas não tem essa hierarquia, tá? A gente tem um pensamento mais baixo, imaginem uma pirâmide ou um funil. No topo do funil, tá? A gente tem os pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos são todas as coisas que vão passando pela nossa cabeça, tá? Então, imagens, frases, as músicas, tudo que vai passando na nossa cabeça são pensamentos automáticos. Beleza. Descendo para o meio do funil, a gente tem crenças intermediárias, que nós chamamos de regras ou pressupostos, tá? Por que são regras ou pressupostos, essas crenças intermediárias? São pensamentos que são rígidos, mais rígidos do que os pensamentos automáticos, e pensamentos que você consegue até contestar, mas você não tem esse costume, ok? Eles não te definem, mas eles determinam algumas coisas. E descendo mais um pouquinho no fundo do funil, a gente vai ter as crenças nucleares, tá? Ou os esquemas centrais, ou crenças centrais, é tudo a mesma coisa. Só que essas crenças nucleares, essas crenças centrais, elas são determinantes. Elas começam, né, na teoria a gente vê que a crença nuclear, ela começa, a frase normalmente começa com eu sou. Eu sou inadequado, eu sou uma fraude, eu sou incompetente,
eu sou ruim, e o contrário também é válido. Eu sou uma boa pessoa, eu sou alguém que merece carinho, que merece respeito, eu sou uma pessoa amável e tudo mais, tá? Então, a TCC, ela se propõe a tratar inicialmente os pensamentos que são disfuncionais, tanto pensamentos automáticos quanto as crenças, tá? Sejam essas crenças intermediárias, sejam as crenças centrais. E aqui, para vocês, isso tudo foi para vocês entenderem o que é um esquema central de inadequação. Na teoria, a gente vai ter aí 3 níveis de crenças centrais disfuncionais, tá? Que é o desamor, o desamparo e o desvalor. Normalmente, isso daqui é só a nível de conhecimento, tá, gente? A nível de facilitação do esquema. Normalmente, quando a gente trata sobre essas questões de inadequação, nós estamos falando sobre crenças de desamparo ou crenças de desamor, de falta de valor amoroso, principalmente, de não só amoroso do sentimento amor, mas do carinho, tá? Então, eu não mereço atenção, eu não preciso, as pessoas acham que eu sou uma pessoa estranha, errada, que eu não tenho carinho, eu não posso ter carinho, eu não posso receber carinho, eu não posso receber isso daqui que está acontecendo comigo. Eu não posso validar as coisas que são importantes para mim, ou eu não valido essas coisas, tá? Isso daqui é esse desvalor, desamor, e no desamparo a gente tem crenças centrais relacionadas à incompetência, principalmente. E incompetência em várias áreas da vida, tá? Eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo alcançar um bom patamar de estudos, eu não sou, eu não tenho como me adequar às circunstâncias, eu sou frágil, eu sou fraco, tá? Então, a gente tem vários níveis e várias questões aqui. Então, quando uma pessoa chega lá na clínica para mim e fala assim, eu tenho síndrome do impostor, ou então eu me saboto com muita frequência, isso quer dizer para mim que essa pessoa tem alguma crença de que ela não consegue ir para frente, entende? De que ela acredita ser uma fraude, de que ela não é tão inteligente assim, de que ela não tem capacidades, ou seja, ela não está sabendo avaliar o que é real, né? Ela está seguindo só pela ideia dela. Pode existir um contexto em que ela realmente não tenha possibilidades de conquistar alguma coisa específica? Pode, mas muitas vezes o que acontece na clínica é: eu estudo todos os dias, eu tenho mentoria, eu tenho pessoas para me acompanhar, eu já fiz provas, eu já fiz várias coisas e eu sempre penso, eu sempre acredito que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que as coisas que eu já fiz de bom não são boas coisas, que não foram suficientes, eu nunca sou suficiente, as pessoas desconfiam de mim, é o que eu ouço com muita frequência. Aí eu pergunto para vocês: alguém aqui já pensou dessa forma? Ah, eu tô vendo a carinha de alguns de vocês, já dá para ver que sim, né? Então, é algo que acontece, é bem comum chegar pessoas aqui com esse tipo de distorção cognitiva. Então, a gente chega aqui nas distorções cognitivas, tá? Então, isso daqui, ó, desqualificar o positivo e leitura mental são distorções cognitivas. E a gente chama de distorção cognitiva porque as pessoas pensam tanto nisso, é tão comum, que conseguiram fazer até quadros, conseguiram até colocar o tipo de distorção cognitiva, assim, dá para elencar. Então, desqualificar o positivo é quando você pensa que nada daquilo de bom que você fez é válido. Aí você só dá atenção para o que é negativo. Ai, mas eu fiz 3 horas hoje, só que nessas 3 horas de estudo que eu fiz hoje, 2 eu não estava prestando muita atenção, ou então foi a matéria que eu mais gosto, então não vale. Se eu passei 3 horas estudando, era a matéria que eu mais gosto, então não é nada para mim, isso não é bom. Ou, hoje eu consegui estudar 30 minutos. Isso não é nada. As pessoas lá fora, comparação, as pessoas lá fora, os outros candidatos, eles estudam 12 horas por dia, né? E leitura mental
Ai, as pessoas acreditam que eu sou uma fraude. Tá todo mundo vendo que eu não tenho capacidade de fazer isso daqui. Olha, ai, eu não mereço. As pessoas sabem que eu não mereço ser aprovado. As pessoas me julgam, entendeu? Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos, que leitura mental é a minha distorção cognitiva de estimação. Eu sempre penso que eu consigo ler a mente das pessoas. E aí eu fico o tempo todo refutando isso. Gabi, pelo amor de Deus, dá um tempo para a sua cabeça e para os outros. Às vezes a pessoa passa o olho por mim, eu, ai, será que eu tô feia? Será que eu tô cagada? Eu fico desse jeito o tempo todo. Eu, ai, nossa, nada a ver. Então, alguns estudos nesse sentido aqui da síndrome do impostor, principalmente relacionados a essa primeira definição que eu trago aqui, essa da experiência persistente, confirmou a existência de 3 núcleos cognitivos, ou seja, são 3 formas de percepção, né, que são comuns. Então, você tem uma atribuição externa do sucesso, onde as conquistas são explicadas por sorte ou esforço excessivo, nunca por competência própria. Então, eu só passei porque eu estudei até a exaustão, ou eu só passei porque a prova estava fácil. Nunca eu fiz isso porque eu tinha competência para fazer isso, né? Eu estudei para fazer isso. Então, você não valida as coisas que você faz. A autodepreciação e a comparação social enviesada, onde você supervaloriza as habilidades alheias e minimiza as próprias. Aí você olha para alguém lá fora e uma outra pessoa e começa a se comparar. Ah, o fulano de tal está estudando todos os dias e eu só consigo estudar 4 vezes na semana. O fulano de tal está fazendo 8 horas líquidas, eu só dou conta de fazer 4, né? Não é nada. 4 horas, o que é estudar 4 horas todos os dias? Não é nada. Se o fulano está fazendo 8, eu devia estar fazendo 8 também. E o medo de exposição, que é uma expectativa constante de ser desmascarado, gerando muita ansiedade. E aqui está aquilo, né? Se eu for fazer a prova, então eu também recebo muitas pessoas que estudam, chega no último mês, principalmente no último mês, e elas param de estudar. Falta um mês para a prova e elas abandonam os estudos. Eu já atendi mais de 10 pessoas aqui na clínica, sim, e isso é bastante gente, tá? Eu atendo 20 pessoas por semana. Então, esse medo de ser exposto, né? De tipo, eu vou chegar lá e vai todo mundo ver que eu não consigo. Eu vou fazer a prova e vai todo mundo perceber que eu não consigo, né? Eu vou reprovar. Eu sei que eu vou reprovar. Então, eu não vou fazer a prova porque é melhor eu não reprovar, né? Mas é melhor também eu não saber se eu poderia passar. Então, fica esse desequilíbrio, né, da ideia. Então, você fica ansioso porque não vai fazer e tem possibilidade de passar, ou fica ansioso porque se for fazer, as pessoas vão te descobrir, ou algo parecido com isso, tá? Então, eu tenho um projeto, eu gostaria muito de colocar esse projeto para rodar, mas eu tenho medo do que as pessoas vão acreditar em mim, né? Vão pensar sobre mim. E aí eu começo a pensar que é melhor eu não soltar esse projeto porque vai dar tudo errado, vai ser mal recebido, eu vou só ter problema, e, enfim, e tudo mais, tá? Então, isso daqui é a definição principal da síndrome do impostor, tá? E aqui a gente tem alguns traços de personalidade muito comuns que vêm com essa síndrome. Uma coisa, antes de explicar os traços de personalidade, é explicar o que é a personalidade. Então, o que é a personalidade de forma bem breve, gente? A personalidade é um padrão estável de pensamentos, emoções e comportamentos. Essa é a definição, tá? Prestem bem atenção. Não é um padrão rígido, é um padrão estável. E por que é estável? A partir de um certo ponto da sua vida, você vai apresentar características bem parecidas, tá? Então, dentro da personalidade, da teoria mais aceita hoje pela psicologia, que é a teoria dos 5 grandes fatores, nós temos 5 traços, né? 5 fatores de personalidade, e dentro desses fatores a gente tem características. E dentro de cada característica, a gente vai ter um equilíbrio de cada fator de personalidade. São 5.
Neuroticismo, 3 estão aqui. Neuroticismo, conscienciosidade, extroversão, abertura à experiência e amabilidade, ou sociabilidade. A amabilidade vai vir com nomes diferentes, dependendo até do teste, do autor, que traz aí essa definição. E cada uma representa algum tipo de padrão comportamental, de pensamento, de atitude, de emocional que você tenha, tá bom? Então, vamos falar desses 3. O neuroticismo, o que é? Quando as pessoas têm um neuroticismo elevado, elas apresentam instabilidade emocional, propensão a sentimentos negativos, ansiedade e depressão por consequência, e são mais suscetíveis a sentir insegurança e ter uma percepção distorcida das suas capacidades. Isso daqui é um fator de personalidade que se correlaciona positivamente com essa sensação, essa percepção de fraude, entendeu? Então, uma pessoa com neuroticismo mais elevado, ela vai ter mais propensão a se perceber como uma fraude, tá bom? Ou como um impostor. Conscienciosidade. Indivíduos conscienciosos possuem forte senso de competência e autoeficácia, o que contraria os sentimentos de insegurança e insuficiência característicos da síndrome do impostor. O que isso significa? Eu sei que a palavra é feia, conscienciosidade. Quem tem a conscienciosidade elevada não tem só esse senso de competência, de autoeficácia, mas é uma pessoa organizada, é uma pessoa que preza pela ordem, que preza pela rigidez, inclusive, tá? Então, isso daqui, quando ela tem essa percepção positiva, quando isso daqui, inclusive, está funcional para ela, na vida dela, na percepção dela, ela tende a ser mais consistente, constante nas atividades da vida dela, tá? E na extroversão. Então, a introversão, que é o contrário da extroversão, pode ser uma consequência da evitação do contato interpessoal para evitar ser exposto como fraude. Então, ela se correlaciona positivamente, o traço se correlaciona positivamente com essa percepção de fraude, tá? Por causa da introversão. Então, a baixa extroversão vem dessa evitação do contato, da crítica, do julgamento e tudo mais. Eu sei que existem diversos níveis de críticas e de julgamentos na vida, que nem sempre é fácil lidar com eles. Aqui não são traços de personalidade, aqui seriam características, tá? Então, aqui a gente tem uma tríade sombria. Gente, né, eu peguei o texto lá, o doutorado, joguei no notebook LM, tá? No GPT. Joguei lá e falei, vamos conversar sobre isso daqui. Então, ele trouxe esse nome aqui. Pelo amor de Deus, ficou parecendo tríade sombria. Mas é isso aqui. Então, a síndrome do impostor está positivamente relacionada com esses traços, com características, tá? Então, narcisismo, fortemente relacionado com as pessoas com sentimentos impostores, assim como os narcisistas buscam validação externa e admiração para compensar seguranças internas. Então, parece até meio contraditório. Não que vocês sejam narcisistas, pelo amor de Deus, não é isso. Ou qualquer coisa parecida. Mas o que acontece? Um narcisista, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ou uma pessoa com traço de personalidade narcisista, vai ser uma pessoa que estará sempre buscando essa validação externa. E vai buscar por N formas, seja por alteração de discurso, mentira, seja por passando por cima de outras pessoas, seja diminuindo outras pessoas e etc. Tá? Então, sempre vai estar ele relacionado ao outro. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, isso é muito claro, tá? É eu relacionado ao outro. Tanto que na psicanálise, isso aqui é até saindo da psicologia mais atual. Na psicanálise, a gente estuda essa relação do eu com o outro dentro das teorias de personalidade, beleza? Então, é sempre eu e o outro. Por que está fortemente relacionado?
buscar essa validação externa de outra pessoa, de tipo assim, eu preciso que as pessoas validem, eu preciso que as pessoas percebam que eu consigo, que eu mereço, que eu dou conta, ou que, tipo assim, eu preciso que alguém valide, porque eu validando não vai dar certo. Se eu falar para mim mesma que eu tô indo bem, não vai ser justo, ou não vai ser eu, ou alguma coisa parecida com isso, tá? Para os narcisistas é outra coisa. Maquiavelismo e psicopatia são associados a aspectos de fraude e gerenciamento de impressão, porque na psicopatia você tem uma menor preocupação com a avaliação negativa. Por que está associado com a fraude? Porque quando você se sente uma fraude, você vai fazer microgerenciamentos do que a pessoa percebe sobre você, tá? Então é tipo assim, o outro, né, a pessoa de fora, sei lá, o fulano de tal, ele tem que ver que eu fiz 8 horas hoje. Então, eu tenho que mostrar que eu fiz isso daqui. E começa a virar uma preocupação, porque se eu não mostrar isso daqui para outra pessoa, então isso significa que eu não fiz, eu não dei conta, eu não fui para frente, tá? E aí você começa a se fraudar, começa a ser seu próprio impostor. Deu para entender? Passamos pelo Vale da Sombra da Morte? Tá bom, vamos seguir em frente. Então, a gente também tem alguns traços que são virtuosos, como o altruísmo, a gratidão, o perdão, ou a autocompaixão, a compaixão. Pessoas com esses traços tendem a ter uma visão mais otimista, mais positiva da realidade, que são características, tá, gente? Nem são traços. Agindo como fatores de proteção contra sentimentos negativos e disfuncionais. Então, a fraude é uma dimensão mais consistentemente negativamente correlacionada com esses traços virtuosos. Qual é o principal tratamento para isso daqui, tá? Autocompaixão, até às vezes em excesso. Então, você tem que saber se acolher, quando você está sentindo uma fraude ou quando você tem esse fenômeno do impostor acontecendo. Você precisa saber se acolher. Você precisa saber pensar sobre as suas características de uma forma, sim, mais positiva. Você precisa aprender a compreender que o outro, muitas vezes, não está te julgando, que isso não importa tanto assim quanto você imagina, tá? Aquele pensamento que você tem, às vezes, não é realista. Então, por que que uma coisa está de um lado e a outra está do outro? É porque quando a gente tem esses traços mais estáveis, essas virtudes, esses traços virtuosos e tal, quando isso é mais estável para uma pessoa, ela vai ter menos dificuldade com essa sensação, menos facilidade com essa sensação de fraude. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Então, mesmo com traços de personalidade negativos, como tem aqui, o único traço de personalidade negativo mesmo é o neuroticismo. Uma pessoa com neuroticismo elevado, ela tem esse neuroticismo elevado, mas ela consegue ter autocompaixão, né? Ela consegue trabalhar o perdão, um pouco da gratidão, do altruísmo, entre outras características, ela vai ter ali até um equilíbrio. Às vezes são aquelas pessoas que são muito, não acolhedoras, mas elas muitas vezes são tão introvertidas, elas são tão na delas, e são tão acolhedoras, vamos lá, acolhedoras com os outros, que você nunca vai saber que ela sente uma ansiedade, uma depressão, um sintoma negativo, ou que tem algum tipo de instabilidade emocional, não porque ela está escondendo, mas porque ela tem essas outras características de personalidade, e elas podem ser mais impactantes. Vou usar aqui a palavra do nosso slide. Então, quais são os impactos atuais disso daqui, né, da síndrome do impostor? Pode levar a perfeccionismo e comportamentos de autossabotagem, como procrastinação ou trabalho frenético. Os dois são extremos. Então, a procrastinação é esse ato de evitar em excesso, e o trabalho frenético é eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Então, eu estou de um lado onde eu evito excessivamente e do outro lado onde eu tenho que acolher demais, eu tenho que cuidar muito daquilo. E aqui os dois são ruins, tá? O perfeccionismo é essa ideia rígida, né? A ideia rígida de que algo tem que ser feito de uma coisa exata, perfeita, que o resultado tem que ser perfeito.
Pessoas com esses sentimentos podem desenvolver metas muito abaixo de suas reais capacidades por medo de fracassar, ou buscar grandes feitos para compensar a sensação de inadequação. Então, é aquilo. Eu sou uma fraude, e que é aquele ponto do narcisismo. Eu sou uma fraude. Então, eu vou fazer uma coisa muito grande. Eu tenho que passar em primeiro lugar, e eu vou passar em primeiro lugar, para as pessoas perceberem que eu não sou uma fraude. Ou então, eu sou uma fraude e eu nunca vou passar nesse concurso. São coisas muito assim, tipo, aqui ou aqui. Tanto lá naquele de grandeza, que vai ser o seguinte: se eu não passar em primeiro lugar, todo mundo vai perceber que eu não sou valioso, que eu não tenho valor. E se eu passar, aí é que vai ser uma fraude mesmo. Aí tá confirmado, entendeu? Eu não mereço isso daqui, eu não fiz nada para alcançar isso daqui não faz parte do meu escopo, das minhas possibilidades. Então, isso daqui está frequentemente associado à ansiedade, depressão, causa desconforto psicológico, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de uma síndrome de burnout, porque está frequentemente relacionada a contextos acadêmicos e profissionais, devido às constantes cobranças, devido à competitividade. Resulta em baixa autoestima, sentimentos de introversão. Existe uma dificuldade em lidar com elogios e feedback positivos, seja por falta de aceitação, seja por aceitação excessiva disso daqui, tá? E a prevalência que ocorre, né, a prevalência maior em mulheres por causa dos estereótipos de gênero. Não é de se surpreender, essa não é uma informação que deixou alguém de boca aberta, né? Por quê? As mulheres são constantemente mais cobradas, sim, do que os homens, tá? Então, são mais cobradas em todos os termos possíveis. Por exemplo, beleza, competência, profissão, desempenho, e tudo, tá? E sempre tem, eu acho impressionante, sempre sai alguém de algum lugar falando que não é suficiente. Ah, porque o que você faz não é suficiente. Ah, porque você é sensível demais. Você sente muito, você chora demais. Pessoas que choram não chegam a lugar nenhum. Você é muito mulherzinha, você não tem punho, você não tem firmeza. E aí você começa a achar que você deveria ser mais rígida, você deveria ser N coisas, esse deveria pega, tá? Então, realmente, a prevalência é maior em mulheres. Elas contestam mais, nós contestamos mais as nossas capacidades, beleza? Por quê? Porque tá todo mundo contestando. Então, quando você vira uma resistência, quando você crava o pé no chão e fala assim, vai todo mundo contestar, menos eu, sabe o que que acontece? Você virar grossa, você virar insuportável, que ninguém aguenta lidar com você, porque você tem um gênio muito forte. Então, mesmo que seja de um lado, mesmo que seja do outro, vai ter alguém contestando. Faz parte, tá? Então, como é que acontece? Como é que o ciclo se configura? A gente vai ter o início numa preocupação, insegurança, ansiedade, aqui pode ser tanto um pensamento quanto uma emoção, em relação às tarefas em que almejam sucesso. Isso vai levar a uma preparação excessiva ou a procrastinação. E na procrastinação, a gente tem a conclusão da atividade de última hora. Ao alcançar o sucesso, sentem alívio, mas depois culpa, devido à percepção fraudulenta do próprio trabalho. Então, a única coisa que eu tinha que fazer hoje, quando eu estudava, eu tinha um negócio assim, e eu atendo muita gente assim hoje. Quando eu estudava, eu tinha um negócio assim. Hoje, eu preciso estudar 4 horas no dia. E aí, eu preciso fazer a matéria tal, tal, preciso fazer a revisão X. Aí, beleza, eu sentava, fazia tudo, que precisava fazer, às vezes eu levava até menos tempo do que tinha programado, e aí eu terminava, parava e falava assim: será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Porque o fulano de tal, ele está estudando agora. Às vezes agora era 10:30 da noite, às vezes agora era 5 horas da manhã, às vezes agora era um momento em que minha avó estava visitando a minha casa e eu precisava dar atenção para ela e estava estudando em excesso, tá? E aí fica esse sentimento de culpa o tempo todo. Por quê? Por causa da crença. Eu sou uma fraude, tá? Eu sou uma fraude,
eu me sinto ansiosa quando eu tenho que fazer qualquer coisa que exija a minha competência. Quando eu faço, isso parece ser irreal, tá? Então, eu tenho um problema. Eu tenho sempre um problema. E fica acontecendo. Vamos para frente. Estão entendendo até aqui, gente? Que eu deslanchei a falar, falei um monte de coisa. Vamos confirmar se tá indo. Maria Elisa falou que não conhecia a síndrome do impostor, agora está conhecendo. Bom, então aqui eu trouxe dois casos, tá? Esses dois aqui. Vou falar aqui primeiro o caso do João. A pergunta é: o que mais contribuiu para o meu sucesso, tá? João, aprovado em um concurso muito concorrido, após 2 anos de estudo intenso, começa a duvidar se realmente merece essa vaga. Sempre que familiares e amigos o elogiam, ele pensa: só consegui porque as questões foram fáceis, eu tive sorte com os conteúdos da prova, e na próxima etapa vou descobrir que eu sou uma fraude, né? Vamos, sei lá, vai ser uma discursiva ou vai ser uma prova oral. Então, João evita comemorar a sua aprovação, sente ansiedade constante e considera desistir da posse por medo de fracassar no cargo. Quem aqui nunca olhou para o cargo e falou bem assim: será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Será que eu vou dar conta disso daqui? Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Quem nunca? Eu já. Eu já. Bom, como posso honrar meu esforço sem depender do resultado perfeito? Né? Amanda, uma candidata que estuda exaustivamente há 3 anos, ela mantém rotinas de estudo altamente exigentes, porém adia sistematicamente a realização de simulados por medo de descobrir que não está suficientemente preparada. Quando finalmente faz uma prova e obtém um bom resultado, não consegue reconhecer seu esforço e pensa: se eu não tivesse passado noite sem dormir, não teria conseguido. Na verdade, eu não sou inteligente, eu só me esforcei muito. Não vou conseguir manter isso por muito tempo. Amanda vive cansada, frustrada, ansiosa e nunca se sente pronta para o próximo desafio. Mas alguém que nunca passou por isso daqui, ou que não tenha passado, eu acho que alguns de vocês já devem ter passado, né? Então, essas são as situações. Por que eu trouxe essas situações? Primeiro, eu gostaria que vocês percebessem que não estão sozinhos, tá? Então, vocês não são, em indivíduo, as únicas pessoas que pensam dessa forma, né? Que pensam isso daqui, de que, eu não consigo, eu não mereço, eu não vou para frente, é só esforço, não é inteligência, ou eu não tenho capacidade, eu não sou uma pessoa inteligente, nem nada disso, tá? Então, todo mundo aqui tem um pouquinho disso, já pensou nisso, ou pensa com muita frequência, entendem? É comum acontecer isso daqui. O problema é que esse comum não é saudável. Eu vou usar a ideia da Amanda aqui primeiro, tá? Isso daqui é um prato cheio, essa circunstância é um prato cheio para acontecer um burnout, um esgotamento. Por quê? Como ela nunca sente que é suficiente o que ela está fazendo, ela vai querer sempre aumentar. Então, nunca é suficiente. Eu faço 5 horas por dia, ou então eu estudo 2 matérias, 3 matérias por dia. Não é suficiente, eu vou estudar 4. Não é suficiente, eu vou estudar 6 horas por dia. Não é suficiente, eu vou sair do meu emprego e vou ficar só por estudar. Não é suficiente, eu tenho que parar de treinar para só estudar. E nunca está sendo suficiente. Chega num ponto que isso daqui fica insustentável, que ela começa a contestar. Poxa, as pessoas estão vivendo as suas vidas, as coisas das outras pessoas funcionam, eu fico aqui parada estudando para concurso, e aí a tendência é ou abandonar ou pressionar ainda mais. E aí, gente, chega no ponto que o corpo não aguenta, tá? E aí o corpo vai pedir arrego. Porque não tem lazer, não tem descanso, não tem coisas que são importantes para a gente funcionar, tá? É claro que eu estava até conversando isso hoje numa sessão. E assim, o adulto tem que fazer o que tem que ser feito, tá? Mas a gente também tem que fazer o que tem vontade de fazer. A questão é,
Se a gente só prioriza aquilo que a gente tem vontade de fazer, aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, isso significa que a gente também não está dando atenção para as nossas obrigações. Isso não é responsável. Se você só dá atenção para as suas obrigações e você não faz nada que tenha vontade, que seja bom, que seja de lazer para você, a gente também vai ter aí uma irresponsabilidade, que é uma irresponsabilidade com a própria saúde, tá? Então a vida é feita de obrigações, mas isso não significa que a vida só é feita de obrigações. A gente precisa saber avaliar essas coisas, tá? Aqui no João, o que que acontece? Por que que aqui é ruim? Por que que aqui é negativo? Como ele nunca comemora e ele vai ter a posse dele, vai começar a trabalhar, é um prato cheio para uma circunstância que eu já vi tantas vezes aqui, que é o seguinte: eu não fiz nada demais, eu não mereci estar nesse lugar. Aí beleza, chega lá. Chega lá e vê que é um trabalho normal. É um trabalho normal. Você tem colegas de trabalho, você vai bater ponto, você vai fazer coisas diárias todos os dias. Aí vai olhar para trás e vai falar bem assim: nossa, não era isso que eu imaginava. Ou, nossa, tá monótono, não tá legal, não era assim que eu achei que era. E aí começa um outro processo de insatisfação. Antes a insatisfação era consigo, porque achava que não tinha nada a ver, que não merecia. Aí chega lá, aí começa a ver que é normal, que tá todo mundo ali meio que parecido com você, que são seus colegas de trabalho. E aí aqui o prato cheio é para depressão. E aí começa a cair muito também. Então, assim, desistir da posse por medo de fracassar, coisas do gênero. Vamos questionar um pouquinho mais isso. E para a gente ir finalizando, eu trouxe algumas estratégias de enfrentamento. Então, como é que eu posso lidar com isso, né? Como é que eu posso olhar para essas coisas de uma forma mais saudável? Primeiro de tudo, contestar a crença é primazia. Então, a crença de eu sou uma fraude, eu sou incapaz, eu não consigo, não vai dar certo. Essas crenças, elas são importantes. Principalmente as que começam com eu sou, ou que falam mais, se referem mais ao eu, tá? Então, a técnica da flecha descendente, ela tá aqui para isso. Ó, só passei por esforço extremo. Então, tá, se não sou competente, quem sou eu? Ou o que eu posso fazer? Mas na teoria real, é tipo assim, e daí? Né? Ou então, o que que isso significa? Ou o que isso quer dizer? Então, eu só passei por esforço extremo. O que que isso quer dizer? Por que que você pensa isso? Ah, eu penso que só passei por esforço extremo porque se eu não tivesse sentado e estudado todos os dias durante 8 horas, eu não teria passado. Tá, e daí? Por que que você pensa isso? Ah, eu penso isso porque eu só vi pessoas que estudaram 8 horas por dia passando. E assim a gente vai, tá? Então, é uma flecha descendente porque você tem um questionamento inicial de uma crença e depois você tem uma setinha para baixo questionando, e daí? Ou então, o que isso quer dizer? Eu vou até tentar pegar aqui a imagem para vocês. Então, reavaliar essas crenças com evidências objetivas é importante e você também pode formular uma crença alternativa mais adaptativa. Por exemplo, sou competente e aprendo com esforço, tá? Uma coisa não exclui a outra. Ser competente e se esforçar não são excludentes. Ou se esforçar não exclui inteligência. As pessoas têm uma ideia de que pessoas inteligentes não precisam se esforçar. Isso é mentira, tá, gente? Porque a habilidade só é construído com esforço. A gente pode ter até muito conhecimento. Pessoas muito inteligentes podem ter muito conhecimento, mas isso não significa que elas têm habilidade. Isso não significa que elas conseguem interpretar aquela questão, aquela situação, de uma forma desencadeadora, que faça sentido, tá? Então, quem é inteligente precisa de esforço, sim, também, tá? Às vezes, muito parecido com o de uma pessoa que é pouco inteligente.
E essa é uma questão também, beleza? Que essa coisa de mais ou menos inteligente é bem relativo. Questionamento socrático é outra forma de contestar, de, enfim, tentar enfrentar esse pensamento, a crença. Então, quais ideias objetivas, evidências objetivas apoiam a ideia de sorte, por exemplo, ou a ideia de incompetência? É mais ou menos perguntar assim: por que eu acredito que eu sou incompetente? Quais são as evidências de que eu sou incompetente? Quando eu tinha 5 anos de idade, a professora perguntou na sala quanto era 5 mais 5 e eu respondi 9. Então, desde então, eu sempre acho que eu sou incompetente. Essa é a evidência objetiva de que eu sou incompetente. Qual é a evidência contrária, né, de que eu sou competente? No meu trabalho, quando solicitam uma coisa para mim, eu consigo fazer. Quando eu estou estudando na matéria que eu mais tenho dificuldade, eu já consegui acertar 80% das questões. Coisas assim, tá? Questionamento socrático é lindo. É uma técnica linda. Tem muito mais perguntas, mas essas duas aqui são as principais. Qual evidência apoia a minha ideia e qual evidência diz o contrário, né? Por que que essa ideia seria errada? A reatribuição de crédito, eu acho que é assim, essencial. A gente precisa aprender a dividir o sucesso da gente, tá? Então tem uma coisa que eu falo para todo mundo que é o seguinte: passar numa prova de concurso não exige só esforço, beleza? Nem habilidade, nem só conhecimento. Exige fatores externos, exige sim sorte, exige você estar bem no dia. A sorte que eu falo aqui é de tipo assim: eu estudei mais e eu tenho mais facilidade com conteúdo X. Aí você chega lá na prova e tá mais o conteúdo X. Caiu muito a questão do conteúdo X, você acerta mais questões daquilo dali. Isso é um movimento de sorte também. Mesmo que você tenha conhecimento, isso é um movimento de sorte, tá? Ah, é choveu muito e caiu árvore na frente do local de prova. Tô com dor de barriga. Ou então, nossa, hoje foi um dia bom. Tinha uma coisa que acontecia comigo em todo pré-prova quando eu estudava para a polícia, que era o seguinte: uma semana antes da prova era batata. Uma semana antes da prova acontecia um caos. Ou eu brigava com meu pai, ou eu brigava com a minha mãe, ou eu brigava com meu namorado, ou eu brigava com o mundo, ou acontecia um problema gigantesco. Sempre. Isso aconteceu assim diversas vezes quando eu fui fazer prova. Teve uma vez que eu briguei com a minha mãe no dia da prova e era dia das mães. Aí lá vou eu sair da minha casa, brigada com a minha mãe no dia das mães para fazer a prova. A gente chega na prova como? Mal, com o emocional ruim, abalado. Eu podia botar a TCC para funcionar assim até o bico. Mas eu ia ficar triste. Eu ia passar basicamente o dia inteiro fora de casa para fazer uma prova, no meio da pandemia, inclusive. Então, com medo do que ia acontecer, de se eu ia pegar uma doença ou não. Fazer prova na pandemia foi muito difícil. Gente, existem tantas circunstâncias, e aí a gente precisa aprender a fazer essa atribuição de crédito, né? Meu esforço é válido, as habilidades que eu criei, os meus conhecimentos também são válidos, esses fatores externos são válidos, sei lá, equilíbrio emocional é válido, entendeu? Tudo isso daqui contribui para as coisas acontecerem. Não é só eu tenho que estudar todos os dias. Você tem que estudar todos os dias porque isso aumenta a probabilidade de sucesso, tá? Não é o único fator que faz com que você tenha sucesso. É tipo, eu quero ser milionária. Aí, para ser milionária, eu tenho que postar todos os dias no Instagram, que nem muita gente fala por aí que tem que fazer. Então, eu quero ser milionária, eu tenho que postar todos os dias no Instagram. Aí, eu posto todos os dias no Instagram. Todo dia eu tô postando no Instagram. Todo dia, todo dia. Mas eu nunca ofereci nada para as pessoas comprarem. Eu vou ser milionária só porque eu postei no Instagram? Não. Foi um esforço inútil, entre aspas. Entendeu? Então, não tem como eu ser milionária por causa disso. São N fatores. N fatores.
Clareza de valores e ações comprometidas. Isso é importante para manter o foco, tá? Então, identifica os seus propósitos ou valores centrais. Isso é muito importante. E planejar comportamentos alinhados a esses valores. Por exemplo, fazer um simulado semanal para treinar meu compromisso com a excelência, não pela nota, mas pelo meu valor de aprendizado. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Então, estar estudando, para mim, é muito importante. Aprender coisas novas e diferentes é muito importante. Me dá ânimo, tá? Então, o aprendizado é importante para mim. Quando eu aprendo algo de novo, quando eu coloco na minha rotina, ler um livro novo, ler um livro diferente, isso para mim é estimulante, porque eu gosto de aprender. Então, eu planejo as minhas ações de acordo com os meus valores. Sobre estudo, eu acredito que o estudo muda a vida das pessoas. Então, se eu acredito nisso, eu vou estudar com frequência, eu vou criar ações que estão alinhadas a esse meu valor, tá? Eu vou ter compromisso com isso. E aí, fazer um registro e ir revisando esses compromissos antes de cada estudo. Então, quais são as ações com as quais você se comprometeu? Então, todo dia eu acordo e penso assim: hoje é muito importante para mim que os meus pacientes tenham bons insights. Então, para eles terem bons insights, eu preciso me manter estável, bem, eu preciso passar coisas boas para eles, eu preciso estudar o caso deles. Ou então eu olho para minha casa e eu falo: se a casa tá limpa, se tá organizada, eu me sinto melhor. O que que eu preciso fazer? Eu preciso organizar, limpar mais a minha casa, não mais de excesso, mas eu preciso ter esse esforço de manter as coisas no lugar, né? Eu sei que o resultado lá da frente depende do comportamento de hoje. Eu valorizo esse longo prazo, eu valorizo a determinação que eu tenho, eu valorizo a minha disciplina, esse é o meu valor. Então, o que que eu vou fazer para alinhar o meu comportamento a esse valor? Eu vou implementar ações mais relacionadas a isso, beleza? Isso aqui é a ponta do iceberg, tem muita coisa aqui para baixo. Deixa aí, é a última. Eu vou pegar aqui agora. Daqui a pouco eu abro isso daqui de novo. Mas eu vou abrir aqui para vocês a flecha descendente, a seta descendente da TCC, para vocês verem como é que faz. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso daqui grande. Tá, consegui. Pronto, ficou pequeno, né? Esse livro aqui é um livro para leigos. Esse aqui, ó. A Mente Vencendo o Humor. Eu, particularmente, gosto muito dele. É de TCC, e enfim, ele tá bem aqui, ó. É esse livro bem aqui. Deixa eu pegar ele para mostrar. Aqui, ó. Tcharam! Este pequeno calhamaço aqui de livro. O que é a seta descendente? É para você reconhecer crenças sobre você, crenças nucleares, tá? O livro é grande, mas ele tem letras grandes também, e ele traz muita proposta de intervenção sobre a TCC. Se você fizer ele do início até o fim, é uma autoterapia. Só que o livro é grande. Então, bora para frente. Tá. Você coloca aqui a situação. Por exemplo, eu estava estudando e comecei a pensar que eu sou incompetente porque errei muitas questões. Então, o que isso diz ou o que isso significa sobre mim, né? Isso significa que eu sou uma pessoa burra, que eu não tenho inteligência, que eu sou uma pessoa pouco inteligente, ou que eu sou uma pessoa que não aprende direito, que não aprende bem. Então, se isso for verdade, o que isso significa sobre mim? E você vai respondendo isso até encontrar a ideia central daquela crença. Então,
Se for verdade que eu sou burra, isso significa que eu realmente não aprendo nada de positivo, que tudo na minha vida deu errado, que eu não dou certo. Tá, e se isso daqui for verdade, o que isso significa sobre mim, né? Isso significa que eu não tenho valor, isso significa que as pessoas não gostam de mim, isso significa que tudo que eu conquistei na minha vida foi errado ou não foi sobre mim. E assim a gente vai, tá, gente? Então, associada a essa daqui, a gente tem a técnica do questionamento socrático também. Então, você começa a contestar. Chegamos lá no final, e às vezes a gente chega nessa crença nuclear bem rápido. Então, a gente chegou na crença nuclear, a gente contesta. Beleza, por que que eu realmente deveria acreditar nisso daqui? Por que que isso daqui se sustenta? Por que que a ideia de que eu sou uma pessoa burra se sustenta? Quais são as evidências de que eu sou burra? Tudo que eu fiz na minha vida deu errado? Eu não aprendo nada, absolutamente nada. Não tem nada que eu tenha feito de positivo, principalmente, não só positivo, mas de valioso ou de valoroso, que as outras pessoas avaliem dessa forma. E, gente, o trabalho da TCC, o trabalho terapêutico da TCC é reconhecer isso daqui que eu estou mostrando para vocês, e reestruturar. O processo de reestruturação, ele não é simples, a palavra é muito fácil, né? Ah, você só precisa trocar o pensamento. Não é só trocar o pensamento. É conseguir reforçar isso de uma forma que realmente você reconheça que é uma verdade, tá? Então, às vezes, a gente mente pra gente mesmo. E mente por quê? Por N motivos, N questões. Às vezes é só hábito. Juro para vocês, às vezes é só hábito. Você cresceu ouvindo do seu pai que tinha que tirar a melhor nota sempre. Aí, quando você não consegue uma boa nota, você acha que não merece nada de ninguém. E aí você mantém isso desde a sua infância até a sua vida adulta, sem nunca ter contestado, sem nunca ter falado assim, poxa, será que é verdade mesmo? Será que é desse jeito? Então, esse hábito de contestação, ele é muito importante. E com isso daqui vem questões emocionais, de desregulação e de regulação emocional, tá? E aí a gente vai aprofundando e vai encontrando outras questões. Se deixar, eu vou aprofundar nisso daqui para o resto da vida. Então, hoje vamos ficar por aqui. Mostrei como a técnica funciona para vocês. Isso daqui é para encontrar a crença nuclear. Dei a sugestão de livro, que é esse livro aqui. Ele é realmente muito bom. Ele é de técnicas de TCC. Ó, a gente abre ele e tem coisas em branco de técnicas. Esse daqui é a gratidão sobre o mundo. Eu, particularmente, não gosto desse exercício de gratidão. Eu acho que você tem que encontrar aí as coisas pelas quais você é grato no dia e falar, poxa, hoje eu sou grata por ter aberto os olhos. Deus, muito obrigada. Então, eu estou muito feliz, isso é muito bom. Eu abri os olhos, nossa, hoje eu sou grata porque eu tive a oportunidade de trabalhar. Sou grata por isso. Aí amanhã é um novo dia. Aí, se você quiser fazer outra lista amanhã, maravilhoso. Se você quiser agradecer pelas mesmas coisas todo dia, ótimo. Mas esses exercícios de gratidão só para fazer lista me dá coceira. Não é só fazer lista, não. Mas precisa reconhecer, tá? Eu acho que essa é a primazia. Gente, alguma dúvida? Vamos conversar. O que que vocês acharam? Como foi hoje para vocês? Tô com cabelo aqui no meu cílio, que eu tô tentando tirar já tem tempo. Pronto, tirei. O que que vocês acharam? Quais foram os insights? Conversou, principalmente com a escala que eu enviei para vocês, isso daqui, respondeu algumas dúvidas. A Maria falou que quando tem a primeira meta de questão de um assunto novo e consegue um resultado muito bom, ela dificilmente atribui a capacidade dela de aprender, sempre pensa que é sorte. Entendeu? Então você tem a sua capacidade. Se você reforça assim, poxa, eu sou muito inteligente, caraca, dei conta, olha, aprendi. A sensação para quem se autodeprecia com tanta frequência é estranha, é de você estar mentindo para você mesmo.
se eu reforçar essa ideia para mim, isso significa que eu estou mentindo para mim. Só que não, você não dependeu só de sorte. Se fosse sorte, você podia levantar e jogar na loteria, porque ganhava a Mega Sena. Ou então jogar qualquer outra coisa. Pode falar, Victor. Alô, alô, alô. Oi, tô Boa ouvindo. noite. Na verdade, é mais, talvez, um feedback. Não sei, eu aprendi a diferença de feedback, crítica e elogio, agora eu uso feedback para tudo. Aí eu critico e falo, gente, é um feedback, mas não é, Pode não é ficar à crítica, não. vontade. Não é crítica, não. É só um ponto, porque quando começou, você estava falando, apresentando, e eu só pensava, cadê a parte de gênero? Cadê a parte de gênero? Aí você chegou na parte de gênero mesmo. E é um ponto, porque eu acho que quando a gente fala do síndrome do impostor, a gente não pode, como você falou, a parte de gênero, mas eu acho que merecia nos próximos focar mais nisso mesmo, porque Uhum, acho que é até legal você tem esse acompanhamento com concurseiros, né? A gente sabe que a maioria do serviço público é feito por mulheres, sabe? A maioria dos aprovados é feito por mulheres. Provavelmente aqui no mapa deve ter os seus 70, 80% de mulheres, e uhum, é muito mais comum mesmo. Eu falo um pouco isso também, na verdade, porque minha mãe é psicóloga, né? E a gente teve uma criação, vamos dizer assim, feminista. E a uhum, síndrome do impostor, ela, antes de falar nisso, tem uma coisa que a gente sempre fala, que é o famoso Sankofa, né? Que é Yorubá, é o famoso, vamos dizer, o hieróglifo, né? Sankofa é um símbolo de um pássaro segurando o ovo olhando para trás. E ele é uhum, usado para, com simbologia de falar assim, você quer entender o presente, construir um futuro, você tem que olhar para trás, olhar o passado, né? uhum, E eu acho que vale muito a pena ter essa pesquisa do como a síndrome da impostora tem a ver com a criação, né? Desde a infância da mulher, que ela uhum, tem toda uma expectativa dela de ser cuidadora, de cobrar aparência física, não pode gritar, não pode bagunçar, tem que fazer balé, não pode ser astronauta. E uhum. ela sempre tem todo um, como é que fala? Um direcionamento, né? Nunca um autodirecionamento, e eu acho que tudo começa aí mesmo. Mas é muito bom, gostei demais isso aí, muito Ai, que mesmo. bom. Né, nesse estudo que eu trouxe, que eu apresentei a grande parte da palestra foi feita baseada nesse estudo que está a escala, que está lá no final da escala. Lá tem uma parte que fala, que discute sobre essa questão da cultura, né, da questão familiar, de aspectos sociais, que são muito importantes. Só que eu falei bem assim, gente, eu vou tirar esse daqui hoje, para a gente não se estender, porque senão eu vou falar muita coisa sobre isso daqui, mas tem muito a ver com a criação que a gente recebe, né? Com quanto, assim, não só. Tem uma outra informação que eu gosto muito de compartilhar. A gente fala muito sobre os nossos pais, e a primeira infância é muito. Na primeira infância, os nossos pais, aquela família nuclear, né? Avós, tios, seus cuidadores primários. Eles são muito importantes para vocês, para a gente. Mas quando a gente passa dessa primeira infância até ali os 8 anos de idade, as pessoas com quem a gente mais convive são os nossos amigos de escola, são as pessoas que estão na escola, né? Então, imagina, na adolescência, você cresce em meio a uma rede de pessoas que não consegue valorizar as suas competências, né, as suas habilidades. Ah, se você fala bem em público, você é palestrinha, tá lá no ensino médio, gosta de falar sobre tudo e não sei o quê. Se você gosta de matemática, você é nerd, sei lá, coisas assim. E estão sempre te rotulando, te categorizando nessas de forma depreciativa, nunca de um jeito tipo assim, pô, legal, você curte matemática e tem um pensamento mó legal, isso é diferente, muito bom e tal. Então, isso assim, essa questão cultural, a questão social, de onde você está, de qual foi a sua criação, isso é muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. Só que para as mulheres, a criação sempre é mais castrativa, eu acho que essa palavra nem existe, mas fica fácil para vocês entenderem, né? De cortar, de castrar mesmo, de falar de frustrar.
É sempre frustrado, é tipo assim, tô sonhando, tô indo, tarará, e tá, você não pode. Eu queria ir não sei o que, tá, você não consegue. Mas era, tá, o tempo todo assim, ó, tá, 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 tá. E você tá sempre, a mulher tá sempre voltando, tá sempre retornando para aquele ponto zero de tipo, poxa, será que eu não dou conta de fazer nada? E aí a gente vai para os papéis de gênero mais femininos. A pessoa que é mãe, a pessoa que, sei lá, existem mais professoras do que professores homens de educação básica, a pessoa que é professora. Aí elas são as mais. Vou falar, gente, pronto, não vou nem falar de professor, vou falar de psicólogo. Existe mais psicólogas do que psicólogos de formação. Isso é um fato, tá? E ainda hoje as pessoas escutam mais os homens psicólogos do que as mulheres psicólogas. Então, é assim, é difícil. Esses papéis de gênero que eu ia falar da maternidade são criticadas na maternidade. Então, você não ama o suficiente o seu filho, você não faz o suficiente pelos seus filhos, você não faz o suficiente pela sua família. É isso o tempo todo, essa frustração o tempo inteiro. Parece que está sempre reforçando isso. Essa questão cultural, a questão social é uma questão muito relevante, porque o ambiente importa muito. Então, como você foi criado, onde você está agora, principalmente para as meninas, e o quanto isso está reforçando coisas em você. Isso precisa ser muito ponderado, para a gente poder separar as coisas. E que bom que você levantou essa ideia, Vitor, ela realmente é muito importante. Mas eu falei, gente, se eu for falar sobre família e tal, aí vai ficar muito, 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 vou Fala, falar muita coisa. rapaz. Mas é bem legal a técnica das flechas, que vai chegar justamente isso, né? A gente sempre fala de barreiras invisíveis, é isso aí. Chega muito bom mesmo. Que bom, fico feliz que tenha gostado. Obrigada por ter levantado a discussão. Mas alguém, gente, mais alguma dúvida? Ou feedback também? A Maria falou, senti exatamente isso hoje. Fiz questões de conteúdo novo e acertei 18 de 20. Pensei, tem algo errado aqui. Tem nada errado. O que tá errado é você achar que tem algo errado, Maria. Tava tudo certo, você entendeu o conteúdo, foi lá responder as questões. Este é o momento de reforçar isso. Fui lá, respondi as questões, entendi o conteúdo. Vou voltar amanhã eu também vou entender o conteúdo. Eu vou saber, eu vou conseguir. E reforçando isso, gente, esses reforços, eles são muito importantes. Mas, claro, uma coisa é fato, a gente não pode reforçar algo que é falso, tá? Ou uma ideia, só uma ideia. É por isso que a ideia do questionamento socrático é que você tenha evidências. Você não pode só reforçar uma coisa que você pensou, não é só reforçar um pensamento positivo. Você precisa ter evidências. Então, eu sei que no passado, por exemplo, vou usar o exemplo da Maria. Hoje, eu fiz 18 de 20 questões, eu acertei 18 questões de 20. Eu sei que eu consigo acertar questões, eu sei que eu consigo aprender. Então, a evidência de que eu não sou burra ou de que eu não consigo aprender contrária é que eu fiz as questões e que eu aprendi. E é isso que eu preciso reforçar. Eu fiz questões e eu aprendi. Hoje eu vou testar novamente essa hipótese. E aí isso vira uma hipótese, tá? Então eu vou testar mais um dia a minha hipótese. Eu consigo responder as questões, eu consigo seguir em frente? Deixa eu ver aqui. Tarará, tarará, tarará. Consegui. Beleza, deu certo. Então hoje, mais um dia, eu reforcei que eu consigo seguir aquela ideia. Próximo dia, idem. E assim a gente vai, tá? Então, não é lei da atração, não é vamos pensar positivo, a gente precisa ter evidências das coisas também. Se eu começo a falar assim, vocês todos são muito inteligentes, vocês aprendem muito rápido. E aí eu fico assim, vocês aprendem muito rápido, vocês são os melhores e tudo mais. E aí tem uma pessoa ou outra que não aprende alguma coisa muito rápido, ou realmente não aprende muito rápido. Aí ela vai olhar para mim e vai falar, essa mina tá querendo enganar quem? Porque eu não vai ser, faz parte da realidade dela, né? Então, assim, você precisa aprender a compreender essas características, essas questões, validar aquilo que precisa ser validado e contestar o que precisa ser contestado. Não é nem evitar ou criar uma aversão, você precisa contestar. Então, deixa eu contestar aqui, faz sentido? É real?
faz parte, é isso daqui mesmo que eu estou pensando, ou é diferente disso daqui, né? Eu deveria considerar mais ou não. Pensar, ponderar. É importante ponderar, tá bom? Vai, galera, por favor, mais alguém. Vamos lá. Mais alguém? Não? Tudo bem. Podemos encerrar? O que vocês acham? Podemos? Se puder. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Ó, quero agradecer a presença de vocês, a atenção e a disponibilidade. Eu acho que assim, eu sei que o horário avança, entra, e hoje eu atrasei 5 minutinhos, mas atrasei. E eu sei que isso também é relevante. Quero, de novo, agradecer pela disponibilidade de cada um de vocês, pela atenção, que isso também é muito importante. E eu espero que o tema, as reflexões, as conversas que a gente teve hoje, que elas sejam não só produtivas, mas que elas sejam pequenas sementinhas na cabeça de vocês, para vocês lembrarem que essa crença, essa ideia de fraude é só uma ideia. Às vezes isso não reflete a realidade, tá? Então, contestem um pouco mais e reforcem aquilo que é importante para vocês, né? Como o Vitor levantou aqui, a gente conversou sobre isso, principalmente sendo mulheres, eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui são mulheres, a gente precisa ter esse ato até mesmo de um pouco mais de resistência. Não é dizendo que os homens não desconfiem de si ou não pensem coisas de si que sejam como se fossem impostores ou algo assim. Todos nós temos isso, tá? Mas com as mulheres acontece com mais frequência. E a gente precisa ponderar isso com mais frequência também, tá? Tá bom. Bom, muito obrigada por mais um mês, por mais uma aula perfeita. Agradeço muito. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Obrigada, Leilane. Obrigada a todos. Um beijo e até a próxima. Tchau.